Antônio ficará completamente magoado ao saber, através de Caio, que Irene o traía com o seu irmão Ademir. E que o seu filho Daniel, na verdade, não é filho biológico dele, mas sim do seu irmão Ademir. Antônio fica muito magoado e ameaça se separar de Irene. Porém, o milionário muda de ideia, mas ele sai de casa, faz suas coisas, suas malas e pica a mula. Irene tenta argumentar, dizendo que descobriu que Daniel não era filho de Antônio quando Daniel sofreu um acidente ainda muito pequeno, e aí ela descobriu que o tipo sanguíneo de Daniel era diferente de Antônio. E aí ela chegou à conclusão que era de Ademir. Isso porque ela se deitava com dois homens ao mesmo tempo, que eram os dois irmãos. A Irene fazia isso. Isso deixou Antônio muito chateado, muito magoado, que ele ficou visivelmente abalado. Saiu de casa e nesse período o Daniel acaba morrendo nessa briga familiar, porque ele fica transtornado, gente, e acaba batendo o carro e falecendo. Mas e o pós isso é mais traumático ainda. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Seu like e sua inscrição aqui são importantes, porque sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, o YouTube entende que você gostou e compartilha para mais pessoas. E assim vocês ajudam muito aqui a nossa comunidade, tá certo? Então vamos continuar aqui, gente. O assunto é bem delicado, mas vamos lá. E aí, nesse período, como eu falei, vai ser bem traumático, porque Irene fica com o cu na mão, tá? Porque ela se depara com uma situação tão tensa que ela pensa que Antônio fará alguma coisa contra ela. E o medo é uma coisa assim absurda, que ela resolve planejar que Graça se case com o Caio. Ela percebe que Caio começou a se culpar, se sentindo mal, porque foi por causa da discussão que ele teve com o Daniel que o Daniel morreu. Caio já carrega uma culpa a vida toda pela morte da mãe, só por nascer. Imagine durante uma discussão que ele teve com o irmão e por causa dessa discussão o irmão morreu. Olha a cabeça de Caio. Ela se aproveitou dessa fragilidade de Caio para se aproveitar. E aí ela começou a fazer a cabeça de Graça para que Graça desse em cima de Caio e que assim o filho de Daniel, que Irene acredita que é de Daniel, a gente sabe que é do marido, mas enfim, o filho de Daniel seja sucessor de Antônio, também entre na linha de sucessão, porque assim o filho de Daniel vai passar a ser herdeiro de Antônio, já que Caio vai assumir o filho, vai botar o nome no filho. Enfim, uma estratégia para ela se manter ainda na empresa, no negócio de Antônio, sabe? Ela tá com medo, mas ela tá agindo. Bom, imagine a cabeça de Caio. Vamos pensar um pouco como é que tá a mente de Caio, como é que ele tá perturbado com tudo isso, né, gente? Mas se passar a infância, a vida, a adolescência sendo culpado pelo seu pai te culpando porque sua mãe faleceu, você tirou sua mãe do mundo, sua existência, sua presença aqui, você tirou sua mãe do mundo, você crescer com isso, e quando você chegar na fase adulta, que você conseguir entender que isso que aconteceu foi uma fatalidade da vida, enfim, depois ainda você descobre que sua mãe sabia que poderia morrer se você nascesse, enfim, mesmo assim ela quis ter você, você entende tudo, e aí você compreende, e vem outro choque desse, que é quando o Caio discute com o irmão, e o irmão acaba sofrendo um acidente logo depois por causa da discussão, ele fica transtornado, enfim. Então uma situação assim que Caio tá revivendo, por assim dizer, né? Que ele passou ali a adolescência, a infância, a juventude toda, ouvindo isso do pai, e ele tinha meio que superado isso, como se fosse um gatilho que tivesse acionado esse sentimento novamente. Então a gente entende essa chantagem de Graça e conseguindo fisgar o Caio, fazendo o Caio se casar com ela e assumir o filho de Daniel. E a situação de Antônio é um pouco diferente. Antônio consegue perdoar
a Irene, porque Antônio conheceu Irene no cabaré. Antônio já sabia que Irene tinha outros casos. Antônio já sabia que poderia ser que algum daqueles filhos não fosse seu filho. Mas mesmo assim, Antônio resolveu fechar os olhos. Antônio também não é tão inocente, Antônio sabia disso. Mas, entretudo, ele mesmo assim quis ficar com Irene, sabendo que ela poderia estar engravidada de outro homem, mas preferiu acreditar nela, preferiu cuidar do filho que ela disse que era dele. Então, assim, a chateação dele seria porque ela ficou com o irmão dele ao mesmo tempo com ele. Ele achava que meio que ela estava ali só com ele e se tivesse com outro estava se preservando, sabe? E não, enfim, a situação de Antônio é só a chateação dele saber desse fato, né? Que tava com o irmão e tal, mas ele resolve perdoar a Irene. Só que o buraco fica mais embaixo, gente. Aí é assunto para outro vídeo, tá bom? Um assunto para outro vídeo. Eu não vou comentar sobre mais não. Mas a gente sabe o que vai acontecer. Eu falei isso no vídeo anterior, né? Mas eu não vou me prolongar muito nesse assunto não. Eu queria falar sobre a relação desses dois, como é que vai ficar, né? A gente sabe muito bem que quando a mulher tá trabalhando no cabaré, tá? E você se relaciona com ela, você sabe que você tá só se relacionando com ela sozinho. Tem outras pessoas também envolvidas. Então, assim, Antônio, eu acho que ele quis acreditar que o filho era dele. Ele quis colocar na cabeça que Daniel era filho dele. Enfim, Petra até que depois, pode ser que não seja filho de Ademir, ainda pode ser, que acho que parece que ela tinha um caso com Ademir ainda depois disso, né? Mas enfim, pode ser, mas o Daniel é certeza, que Caio tem provas, sabe? Caio apresentou provas pro pai. Então, a Petra ainda é uma suspeita. Então, a situação é um pouco difícil, porque Antônio também não pode é, é, achar que ele tá tão certo assim. Porque ele sabia dessa atual condição que ele encontrou a Irene e ele aceitou a si mesmo. Então, eu acho que por esse motivo específico ele não deveria terminar com ela, porque era uma coisa que ele já sabia, ele poderia prever. Agora, a Petra é diferente, né? A Petra ele já estava casado, eles já estavam juntos. Então, é um negócio um pouco mais complexo, porque eu acho que aí que mora o pulo do gato, né? É aí que tá o X da questão. Se ela traiu ele também quando, quando estava casada com o Antônio. É aí que mora o perigo. Mas parece que sim, gente. Parece que sim, porque Antônio vai flagrar ela com outro homem na cama. Então eu ainda duvido que esse filho seja de Antônio, a Petra, enfim. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Seu comentário, sua inscrição é muito importante. Seu compartilhamento, tá? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.